Dentro da época realista e da literatura, né, nós vamos ter como desdobramento da poesia a chamada vertente parnasiana, que aqui no Brasil fez muito sucesso, e dentro dessa vertente poética, o Olavo Bilac é o grande nome aí da poesia da virada do século XIX para o século XX. Tá? Embora hoje, né, mais de 100 anos depois, nós tenhamos a convicção de que a poesia mais inovadora e mais realmente assim relevante em termos de processo artístico, né, histórico-artístico, seja o simbolismo, que nós vamos falar na semana que vem, mas que a época aí, virada do século XIX para o século XX, era considerado uma poesia marginal. Então, não, pelo menos aqui no Brasil, né, o simbolismo não teve grande saída e foi ser descoberto só muito tempo depois. Ao contrário do parnasianismo, que era então realmente o estilo poético da época, né, considerado aí o mais interessante, aquele mais apreciado pela elite cultural, e que hoje, para nós, já não é tão interessante assim, embora, né, nesse momento, a Unicamp esteja resgatando aí um desses autores, que é o Olavo Bilac, que no conjunto aí, né, dos escritores parnasianos, realmente é o grande nome, né, aquele que tem a produção mais interessante, e aí eles elegeram um livro em especial dentro da produção do Olavo Bilac, que é o Tarde, tá? Que é sobre o qual nós vamos falar hoje no decorrer da aula, mas pensando nessa produção do Olavo Bilac como um todo, tá? Então eu vou abrir aqui um PowerPoint para nós, para situar, né, essa questão da poesia do Olavo Bilac, dos aspectos da poesia parnasiana, e aí passarmos aí a algumas análises dos poemas de Tarde, tá? Da obra aí em questão. Bom, acho que já abriu aí para vocês, deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Bom, então, quem é Olavo Bilac, né? O que é exatamente a poesia parnasiana, como que ele se enquadra aí dentro desse movimento poético e quais, né, as principais particularidades da sua obra. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? O Olavo Bilac, então, vai pertencer a essa geração parnasiana, tá? Vamos lembrar, o parnasianismo é um dos movimentos poéticos aí da virada do século XIX para o século XX. Então, ele é um braço aí, uma vertente do estilo realista, tá? Embora nós tenhamos também uma poesia chamada realista, que não é tão comum assim, aqui no Brasil praticamente ela inexistiu, mas se a gente pegar a literatura portuguesa, ali sim nós vamos ter alguns escritores que se dedicaram a essa poesia mais voltada para a estética do realismo. Né? Entre os grandes nomes, nós vamos ter, por exemplo, o Cesário Verde. Né? Mas, embora não tenha esse nome, né, de poesia realista, o parnasianismo ele se enquadra dentro desse movimento, né? Ele seria um desses braços, então, aí, poéticos, que teve grande saída aqui no Brasil e na França, tá? Embora nos outros países ele seja, né, menos relevante, porque de uma forma geral a grande poesia vai ser a poesia simbolista, né? Portugal é um exemplo disso também, né? Que embora nós tenhamos aí um momento realista, logo em seguida surge um grupo de autores simbolistas muito relevantes aí relevante para o momento, tá? E de uma maneira geral, nós já temos aí, nessa virada de século, a ideia de que essa poesia simbolista, também chamada poesia decadente, ela, de uma forma mais sensível, ela tem um apelo maior com relação aí aos problemas enfrentados pela sociedade aí do final do século XIX. É uma poesia também muito ligada à questão
da interioridade, né? E aí nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, né? É o momento da psicanálise, do surgimento da psicanálise com Freud, o que vai trazer também um fôlego muito interessante para essa poesia, tá? Só que aqui no Brasil, então, de novo, ela não teve grande saída naquele momento, né? Já o parnasianismo, que era realmente o movimento poético aí mais querido pela sociedade brasileira, ele só teve realmente saída aqui e na França, né? E ainda vamos pensar que a França também é o berço do simbolismo, né? E que hoje em dia, quando a gente pensa na poesia francesa do final do século XIX, nós não estamos citando autores parnasianos, nós estamos citando autores simbolistas, só para a gente entender aí, né, realmente a dimensão e a importância do simbolismo, tá? Mas vamos pegar então os principais aspectos aí da poesia parnasiana, tá? Então, é o estilo poético que marcou a elite literária brasileira, né? Quando eu digo elite literária, eu quero dizer que aqueles escritores que já tinham uma notoriedade, né, que tinham fama, né, alguns deles, né, fama nacional, como Olavo Bilac, uma relevância muito importante aí dentro da história cultural do Brasil. Então, essa poesia, esse estilo poético, ele fez parte, então, dessa geração, né, dessa elite literária, e essas influências francesas, quer dizer, a expressão francesa do parnasianismo é o que vai movimentar, então, o estilo, né, que vai desdobrar aí no estilo poético dessa geração de escritores brasileiros, tá? De onde vem esse nome, né, parnasianismo? Então, havia uma publicação na França, né, o Parnasse Contemporâneo, que era um periódico aí, né, que publicava, né, coletâneas de poemas, né, dentro desses princípios, né, desses moldes artísticos, tá? Então, essa poesia mais objetiva, mais refinada, da arte pela arte, muito ligada às artes plásticas, descritiva, ela ganhou nesse periódico francês uma notoriedade, e aí o nome, né, do movimento acabou sendo retirado do título, né, o Parnasse Contemporâneo, que virou a poesia parnasiana. Tá? A principal característica dessa poesia é a valorização da forma. Né? Então estamos falando de uma poesia extremamente e fundamentalmente ligada àquelas formas tradicionais. Então estamos falando aí do soneto, que vai ser a grande forma poética empregada nesse movimento, a questão da métrica, então ainda uma predisposição aí a criar textos poéticos em função de uma métrica pré-estabelecida, o uso da rima, que vai ser muito importante nesse momento. Então, vamos lembrar que a partir do romantismo, né, já lá atrás, no início do século XIX, nós temos uma poesia mais libertária no sentido de a rima não é mais obrigatória, nós não temos uma necessidade de uma regularidade métrica. Então, se a gente pegar, por exemplo, obras como do Castro Alves, né, nós temos versos ali polimétricos, né, com tamanhos distintos. Né? Muitos autores já cultivavam o verso branco, ou seja, o verso sem rima. E aí o parnasianismo chega fazendo um apelo a toda aquela estrutura clássica que já estava sendo modificada aí ao longo do século XIX. Então voltamos aí a essa métrica fixa, a esse esquema de rimas, ao soneto, tá? É a poesia do chamado culto da arte pela arte, ou seja, o que é arte pela arte? Importa a produção em si, não a temática, que vem ou que na qual essa produção está calcada. Então, fica muito mais a impressão de no caso da poesia, de um trabalho de modelar a linguagem, e aí construir formas poéticas a partir de uma precisão ali dos fundamentos, da métrica, da rima,
da acentuação poética, e a questão do conteúdo acaba ficando num segundo plano. Quer dizer, você não tem, de fato, uma poesia que busque um denominador comum aí com relação aos temas, né? Claro que nós vamos ver aí na obra do Olavo Bilac existem temas possíveis, né, que nos quais a sua produção está calcada, mas não são exatamente os temas que motivam a produção. Né? Quando a gente pensa na poesia romântica, só para a gente ficar com um caso específico, né, nós vamos pensar no nacionalismo, na valorização da natureza, no amor, na morte, na questão do social, né, no nosso caso aqui a abolição dos escravos. Então, assim, nós temos grandes temas que direcionam aquelas gerações de poetas em função aí de estilos de época, né, estilos aí que mostram uma coletividade literária, um grupo de autores voltados para aqueles temas ou para aqueles assuntos. Aqui, isso já não é relevante. Embora, claro, toda poesia tenha um assunto, por mínimo que seja, mas você não pode catalogar a poesia parnasiana em função de assuntos, tá? Então nós vamos ter desde poesias que falam de objetos, como o vaso, né, o vaso grego, o vaso chinês, até poemas que falam das estrelas, no caso do Olavo Bilac, ou pegando aí episódios da história do Brasil, também Olavo Bilac, mas você não tem um denominador comum, porque o tema não é o que importa ali é a forma. Então a ideia da arte pela arte é isso. Então um objeto estético voltado para a sua composição, independente de sentido, independente do sentido que tem que ser trabalhado ali, ou né, que motiva a construção, importa é o objeto a ser construído. E aí nós vamos pensar nesses detalhes aí, né, de rima, sonetos, métrica, tudo isso em prol da construção dessa poesia, tá? Então, a poética parnasiana baseia-se no binômio objetividade temática, culto da forma, numa postura totalmente antirromântica. Então, é uma poesia que vai combater, né, os ideais românticos, tá? Todo aquele subjetivismo, aquele sentimentalismo, tudo isso sai de cena. E o que nós vamos ter agora é uma poesia muito mais objetiva, tá? Com relação ao tema, né, que ele se propõe a discutir, cada um dos poetas aí, tá? Mas tão importante quanto essa objetividade é, de novo, esse culto da forma. Ou seja, a poesia ela é objetiva, ela tem que estar voltada para uma forma fixa, né? Ela tem que ser quase que um objeto plástico, tá? Pensando aí no campo das artes, a poesia parnasiana está muito ligada às artes plásticas. Enquanto a poesia simbolista tem um apelo musical, quer dizer, a questão da sonoridade, da melodia, aqui essa musicalidade não interessa. Então você tem uma poesia muito mais descritiva, né, e por conta disso mesmo, essa descrição que remete à pintura, à escultura, né, que é o olhar humano buscando ali as formas, os detalhes que vão ser transpostos aí para o campo da poesia a partir das descrições que o sujeito poético faz, né, de objetos e cenas, tá? Existe, então, uma preocupação com essa perfeição formal, né? Então o soneto vai ser a forma poética mais interessante, a métrica dos versos alexandrinos, né? Então é o único momento da literatura brasileira em que o verso de 12 sílabas poéticas tem saída, né? Não que todos os poetas desse momento trabalhem com os versos alexandrinos, tá? Mas ele se torna um verso popular só aí dentro da poesia parnasiana. Tá? Nós vamos ver sonetos, por exemplo, que mantêm os decassílabos, mas se a gente for pegar a obra, né, total desses autores, nós vamos encontrar muitos que usam, né, muitos textos em que o alexandrino é o empregado. Tá? Então, é só ali no parnasianismo que o verso de 12 sílabas teve realmente uma saída mais interessante. Nos outros momentos, né, é o decassílabo, é a redondilha maior, o verso de 7 sílabas, né? Depois, agora, com a chegada do século XX, vai ser o verso livre, sem um número padronizado aí de sílabas, tá?
Mas então, nesse momento, o verso alexandrino, né, passa a ser muito querido por esses autores. A chamada rima rica, né, rara e perfeita, né, então vamos lembrar aí da teoria do verso. Né, a rima rica é aquela em que eu vou colocar ali numa situação de semelhança sonora palavras de classes gramaticais distintas. Então eu vou rimar um verbo com um substantivo com adjetivo. Tá? A rima rara, que faz referência aí a palavras pouco usuais dentro da língua, né, que realmente tem uma dificuldade aí de encontrar-se um par sonoro para estabelecer um processo rímico. E a rima perfeita, né, no sentido da sonoridade, né, aquela que a terminação do vocábulo ela condiz sonoramente, sonoramente em perfeição com o vocábulo seguinte. Então, eu posso pensar porta e morta, né? Eu não poderia falar, de repente, oso com oso, né? Isso é uma rima imperfeita, né? Esse com essa, né? Então também tem uma imperfeição sonora. Então eles buscam uma sonoridade praticamente idêntica entre as palavras. E aí essa ideia da rima perfeita, tá? Seguindo aí a objetividade temática como negação do sentimentalismo romântico. Quer dizer, o período realista ele é um período voltado para a razão, né, para a objetividade, e a poesia, então, parnasiana, ela vai seguir esse modelo, né, combatendo aquele sentimentalismo, aquele subjetivismo romântico. Tá? A ideia aí é chegar num patamar de impassibilidade. Né? Impassibilidade no sentido de neutralidade, ou seja, né, o sujeito poético ele não está ali para formar juízo de valor ou para despertar sentimentos mais desregrados ou mais como diria, carregados aí do seu leitor, né? Como no estilo romântico, que a gente tem aquela ideia do melodrama, do choro, da poesia arrebatada, né? Do suspiro. Então, nada disso. Então, tem essa visão aí de neutralidade, quer dizer, você tem uma apreciação estética, tá? Mas nenhum leitor vai chorar, se descabelar por conta de uma obra parnasiana, como, vamos lembrar das leitoras de poesia romântica, tá? E também a impessoalidade, no sentido de você não ficar fazendo juízo de valor, né, desse ou daquele objeto, dessa ou daquela situação. Então é uma neutralidade, né, um sentido aí de distanciamento, que acaba tornando essa poesia um tanto quanto fria. Né? Quando a gente pega mais aí a fundo essa produção, a gente percebe que essa neutralidade, essa impessoalidade, chega um momento que começa a cansar também o leitor. Tá? Bom, então opunha-se ao subjetivismo decadente e universalizante. Tá? Quem vai voltar, quer dizer, quem vai manter essa expectativa de subjetivismo, que já está lá atrás no romantismo, e aí esse princípio de decadência, de desilusão, né, de desgosto perante a sociedade moderna, é o simbolista. Então, a poesia do simbolismo, que na França também é chamado de decadentismo, ela vai ter esse forte apelo subjetivista, voltado aí para os questionamentos da alma, para a busca da interioridade, né, do inconsciente, né, quando a gente pensa aí na psicanálise freudiana. Então, tudo isso está lá no simbolismo. Né? O parnasiano, ele não quer nada disso. Né? Então, ele vai, de certa forma, trazer uma poesia carregada aí nas descrições objetivas e pessoais, em oposição a essa ideia universalizante, decadente, subjetiva. Né? De novo, é uma poesia muito ligada à questão da plasticidade, porque ela se apega a esse modelo descritivo. Tá? E aí nós vamos ter também a retomada de conceitos da antiguidade clássica, né? Sobretudo o racionalismo e as formas perfeitas. Então, o parnasiano é aquele que vai se voltar para essa ideia da racionalidade, que está lá atrás, desde os gregos, né?
de uma poesia mais objetiva, mais voltada para o coletivo, sem apelos muito sentimentais, e também vai valorizar essas formas perfeitas que são de herança clássica, que quem nos lega tudo isso é Grécia e Roma, né, que modelam aí os gêneros literários. É uma poesia de meditação, parece filosófica, em muitos sentidos, mas acaba se tornando artificial, porque se você esgota o texto na descrição e você não leva realmente o leitor a uma reflexão mais profunda, acaba ficando um tanto quanto artificial, no sentido de você enxerga uma beleza da forma, uma beleza da linguagem, mas os temas não suscitam aí uma reflexão mais profunda na mente do leitor. Tá? Então, um artificialismo nesse sentido, de eles se preocuparem muito com a forma como o objeto é descrito, a forma poética em si, e o conteúdo, o sentido, a significação, acaba ficando num segundo plano, quando na verdade o que a gente sabe é que a obra mais perfeita, mais interessante é aquela que dá conta de unir a forma, a modalidade ali, o processo da escrita, às significações, a plurissignificação da obra. Então isso é o ideal do objeto estético. Aqui para o parnasiano, esse sentido acaba ficando num segundo plano. Tá? Bom, e aí chegamos ao Olavo Bilac, um dos três grandes poetas parnasianos do Brasil, ao lado do Raimundo Correia e do Alberto de Oliveira, tá? Uma das figuras centrais aí da vida literária do final do século XIX, o grande nome dessa geração de poetas, e que hoje, como eu falei, já estava um pouquinho esquecido até então, mas agora foi trazido de volta à cena literária, à cena acadêmica, por conta aí da obra cobrada no vestibular. Tá? Então, antes da gente falar do livro Tarde, que é realmente aquele que interessa, vamos dar uma panorâmica aqui, fazer um passeio pelas obras do Olavo Bilac e tentar tirar aí os temas possíveis, o que o torna tão popular assim, quais os exemplos aí da sua poesia mais bem acabada e também mais conhecida. Então, nós vamos dar uma geral agora nos livros publicados por ele para chegar naquele que nos interessa, que é o Tarde, tá? Bom, pegando aí das obras completas, a primeira é o Panóplias, Como o próprio nome já indica, temos aí um retorno a essa antiguidade clássica, tá? E o que interessa dessa antiguidade clássica para o poeta, basicamente é Roma, tá? Então são poemas que remetem àquele período histórico, aquela sociedade, aquela visão de mundo e, sobretudo, aquela visão estética, quer dizer, vamos lá, a herança clássica literária que nos foi legada, que vem de Grécia e Roma, e aí no Panóplias, Roma passa a ser o grande centro de interesse, tá? Porém, a obra que realmente popularizou o Olavo Bilac já naquele momento é o Via Láctea, que tem aí alguns dos sonetos mais conhecidos do autor. Então, no Via Láctea, nós vamos ter 35 sonetos, marcados aí por um lirismo mais evidente, embora sem aqueles excessos sentimentais românticos, mas a gente percebe um lirismo mais apurado, e é justamente essa temática e esse estilo lírico que está ali presente no Via Láctea que foi o responsável pela popularização da obra do Olavo Bilac, uma popularização imediata. Então ele também ele é mais um daqueles autores que teve reconhecimento em vida, teve aí prestígio, era uma voz importante dentro da elite cultural brasileira, e já no Via Láctea, na verdade é o Via Láctea que é esse divisor de águas, que traz aí esse poeta para o primeiro escalão aí dos autores da época. Tá? Dos sonetos do Via Láctea, o mais conhecido
é o soneto 13, né? Ora direis ouvir estrelas. Então, como o próprio nome do livro anuncia, né, Via Láctea, ele vai pensar nessa imagem aí do universo, das constelações, e aqui o tema das estrelas, né, aponta, né, para esse lirismo de um toque um pouco mais sentimental, como foi falado. Então, aqui nós temos uma poesia que deixa, consegue sair um pouco daquela frieza parnasiana da descrição e ganha aí alguns toques sentimentais, embora, de novo, nada em excesso, porque a objetividade aqui tem que ser seguida. Então, é o soneto mais conhecido da obra, né? É um dos poemas mais conhecidos do Olavo Bilac, tá? Vamos fazer a leitura dele. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Tá? Então, a gente percebe aí essa questão sentimental um pouco mais apurada, né? Só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, esse jogo aí entre o sentimento e a ilusão, a fantasia, né? A ideia aí das estrelas como sinônimo do infinito, do desconhecido, então, essa relação entre sentimento e imaginação que é uma das grandes tônicas aí do poema, tá? Então, uma das grandes obras, né, uma das grandes peças aí do Olavo Bilac que está no livro Via Láctea, tá? Bom, nós não vamos falar muito sobre esse poema, porque os poemas que nos interessam estão lá no Tarde, a gente precisa chegar nele, tá? Em seguida vem os Sarças em Fogo, né? Então, permanece aquele lirismo, né, que já percebemos ali no Via Láctea, só que agora o poeta acrescenta um pouco mais a questão da sensualidade, né? Não só no contexto aí dos sentidos, né, o sensualismo dos cinco sentidos humanos, né, o olhar, a audição, o tato, o paladar, mas essa ideia também, né, sentimental, amorosa, que envolve a sensualidade das relações. Tá? Dos Sarças em Fogo, nós vamos ter uma das também obras-primas do Olavo Bilac, que é o Nelmés del Caminho. Tá? E essa aqui a gente precisa falar um pouquinho mais, até porque aqui a gente percebe bem essa ideia de plasticidade. Então, a gente olha para o poema, né, e da linguagem dele a gente tira essa imagem de uma construção quase que pictórica, né, como se os versos modelassem ali figuras em movimento. Então, Nelmés del Caminho, né, no meio do caminho, vem uma expressão que ele tirou ali da Divina Comédia do Dante, né? Na verdade, é a expressão que abre o livro de Dante, né? No meio do caminho de nossa vida, encontrei-me em uma selva escura, pois a via certa estava perdida. Então, no meio do caminho, que lá em Dante é o meio do caminho da vida, aqui vai ter esse sentido do meio do caminho da vida, mas é um caminho de verdade. Vamos entender aí como que o sujeito, né, o seu interlocutor, se encontram no meio desse caminho. Tá? Vejam aí a leitura. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a minha tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo
vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Tá? Bom, vamos pensar um pouquinho no sentido aí do poema para entender a forma. Tá? O poeta, o sujeito começa apontando a si e a um interlocutor. Né? Cheguei, chegaste. Então, eu cheguei e tu chegaste. Ou seja, a voz que fala do sujeito e a voz para quem ele se dirige, quer dizer, esse poema é dirigido a uma pessoa em especial, né? Subentendemos aqui que é uma mulher, e aí essa relação é uma relação amorosa, quando ele fala vinhas triste e fatigada, né? Então é um interlocutor feminino, enquanto a voz que fala é uma voz masculina. Tá? Agora, além dessa questão do cheguei e do chegaste, né, quer dizer, são duas pessoas que se encontram, e aí a ideia de no meio do caminho, quer dizer, no meio do caminho da vida, mas também essa imagem de um caminho real, né, de uma estrada ali concreta. Né? Vejam que a primeira estrofe, basicamente, ela desenha esse momento do encontro. Né? Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Então, peguem aí os vocábulos, fatigada e triste. E aí vejam, tu vinhas triste e fatigada, eu vinha triste e fatigado. Só que a forma como ele coloca, quer dizer, ele coloca nos extremos dos versos aí o verbo. Né? Então, vinhas, né? E aí no final eu vinha. Vinhas, fatigado e triste. Triste, fatigado, eu vinha. O movimento que ele faz, utilizando as palavras nessa ordem, é um movimento de encontro. Né? Vinhas, fatigada, triste. Triste, fatigado, eu vinha. Então, eu vinha triste e fatigado. Ou seja, ele desenhou a cena do encontro por esses versos. Né? Então, o caminho, né, ida e vinda, ele está vindo por um lado, ela está vindo pelo outro. Então, os dois se encontram no meio do caminho. Tá? Agora a gente começa a entender melhor essa perspectiva de plasticidade da poesia realista, da poesia parnasiana. Né? Aqui não só nós temos a descrição, né, da cena, dos seres que envolvem essa cena, mas o Olavo Bilac consegue, pela estrutura do verso, desenhar o processo do encontro, quer dizer, como se a gente estivesse diante de uma tomada ali cinematográfica, vendo a cena do encontro. Então, vinhas triste, fatigado, triste, fatigado, eu vinha. Então, eu vinha triste, fatigado, né? O fatigado e triste. Então, é o encontro, né? E esse encontro, quer dizer, você tem um encontro físico, ele está triste, ele está fatigado, né? Então, há uma tristeza, é um cansaço aí dos dois interlocutores, mas ele continua esse encontro. Tinha a alma de sonhos povoada. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, de novo, ele começa com o verbo tu tinhas e ele termina com eu tinha. Então, ela tinha o quê? A alma de sonhos povoada. E ele, a alma de sonhos povoada também. Então, de novo, há um encontro não só físico, mas também um encontro psíquico ou psicológico. Né? Por quê? Porque os dois personagens têm a mesma fantasia ou a mesma ilusão. Quer dizer, ele está triste e fatigado, ela também. Né? Então, é a ideia de desilusão, de cansaço do andar ali. Né? Mas também a alma está povoada de sonhos. Então, essa imagem do sonho, da fantasia, do desejo, une esse casal. Então, não é só um encontro físico, é um encontro espiritual ou psicológico. Por quê? Porque os dois são portadores de sonhos, de desejos. Tá? Então, é uma estrofe muito interessante porque mostra essa plasticidade da cena. Tá? Aí ele vai falar do que aconteceu depois, quer dizer, isso já é passado. Né? Então, ele está falando, olha, há tempos aconteceu isso. Né? Então, segunda estrofe, paramos de súbito na estrada da vida. Né? Então, essa ideia do o que é o parar aqui na estrada? Olha, começamos uma relação, construímos algo, quer dizer, não estamos mais buscando nada, não precisamos caminhar, por quê? Porque um já encontrou o outro. Né? Então, longos anos, presa a minha, tua mão, a vista deslumbrada,
tive da luz que teu olhar continha. Então, né, é a conjunção sentimental aí, a ideia amorosa, né, percebam aí essa ideia do sensualismo também. Só que esse tempo passou. Hoje segues de novo, ou seja, né, nova jornada agora de separação. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Então não é só uma separação movida aí por desespero, por tristeza, por destruição de sentimentos. Nós já percebemos aí uma indiferença, pelo menos da parte dela, né? Nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor. Ou seja, ela não está, não é uma partida escandalosa, não é nada, não tem nenhum quebra-pau, não tem nenhuma gritaria, mas também não tem dor. Quer dizer, não tem mais nenhum peso ali, aquela responsabilidade por parte dela. Então ela está indiferente a ele, né? Ela vai embora com os olhos secos, ela não se comove, ela não sente dor, então é a indiferença, né? Ele não, né? Por quê? Vamos lá, é a voz que está escrevendo, é a voz que está falando, então é a voz que ainda sente um incômodo dessa partida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Então, ele se coloca numa situação de espectador porque é ela que está indo embora, né? E o último verso mostra agora essas imagem, essa ação do separar, né? Então, na extrema curva do caminho extremo, quer dizer, ela desapareceu, o vulto desapareceu na extrema curva do caminho extremo. Ele colocou nas extremidades a palavra extremo, então extremo, extremo, e no meio curva do caminho. Então, a extrema curva do caminho extremo, quer dizer, as duas extremidades são o sinônimo de distanciamento. Ela vai para um lado, ele vai para o outro. Ou seja, o poema começa com a conjunção, com o encontro dos dois, ele termina com a disjunção, né? A separação do casal. E aí nós entendemos os dois tempos, o passado, que é a união, e o presente, que é essa ideia de disjunção, de separação, né? E, de novo, o último verso vai ter plasticamente o sentido de mostrar essa ação, extremo, extremo, quer dizer, ele para um lado, ela para o outro. Eles se encontraram, eles se separaram. Então percebam que aí nós temos um dos grandes momentos da poesia parnasiana em que realmente a plasticidade do texto ela consegue estar atrelada a um sentido mais profundo. Quer dizer, não é simplesmente, ele não está fazendo um jogo aí de linguagem pela linguagem ou descrevendo um objeto. Ele consegue falar de um drama humano, quer dizer, o encontro, o sonho, a fantasia, depois a desilusão, a indiferença, a separação, atrelado à estrutura do texto. Ou seja, o texto desenha para nós o sentido. Então, é um exemplo muito interessante de um dos momentos em que realmente o parnasianismo ali deu certo. Ali nós percebemos a grandiosidade do Olavo Bilac, tá? Diante de toda uma produção que acaba sendo, né, entre os poetas ali, mais fria, mais indiferente, né? Aqui não. Aqui a análise acaba sendo mais profunda porque esse princípio aí do sentido, da significação, ele está mais latente dentro da construção do texto, tá? Bom, vamos seguir. Depois veio o livro Alma Inquieta, né, que ele vai se voltar para os temas ditos filosóficos, quando ele começa a trazer mais essa ideia de reflexão e aí temas, né, ligados à filosofia. Tá? O Viagens, né, que vai ser conhecido aí pelo poema épico, né, que consta nele, que é o Caçador de Esmeraldas, né, então aí a gente tem a questão da nacionalidade, né, então no Caçador de Esmeraldas nós vamos ter a narrativa da chegada dos bandeirantes a terras mineiras, né, estão os paulistas ali, chegando a Minas, e a grande figura do texto que é o Fernão Dias Paz, tá? Então também uma das peças mais conhecidas do Olavo Bilac, tá? Mas não vamos falar dela porque nós precisamos aí chegar no Tarde. E finalmente, né, o Tarde, que é o livro aí
proposto para o vestibular da Unicamp a partir de agora, né? É um livro que vai mostrar, então, um Olavo Bilac mais descritivo, né, mas também mais nacionalista, então voltam aqui aqueles temas ligados à pátria, à descrição, tá? Mas o que chama a atenção no livro, sobretudo, é a ideia de morte, né? Então, é um livro já de uma fase mais madura do poeta, vamos lá, né? Então é um dos seus últimos das suas últimas publicações, né? E embora ele mantenha aquele espírito da descrição, né, do processo descritivo muito caro aí ao parnasianismo, do sentido de nacionalidade, né, com figuras, eventos históricos que ele traz à cena, talvez o sentido, né, ou o tema que perpasse a obra de forma mais evidente seja essa questão de estamos nos aproximando do fim, né, no fim das coisas, né, no fim de uma era, no fim de uma geração, no fim de uma estética que também já causa aí um cansaço, não temos mais nada de novo para falar em termos de parnasianismo, mas também a ideia da morte, né, e essa morte em todas as instâncias, né? Desde a da morte humana até a morte da sociedade, da geração, de uma civilização, né? De eventos, de ações que aparecem aí no texto, tá? Bom, eu separei para nós dois poemas, né? Um só para a gente ter uma visão geral, né? E um outro para a gente pensar um pouquinho mais a fundo, que são o Língua Portuguesa e depois o Vila Rica, tá? O Língua Portuguesa, vamos pensar aí, né? De novo, essa questão do nacionalismo. É um poema muito conhecido em que o Olavo Bilac exalta, né, esse valor, esse papel que tem a língua dentro da sociedade humana. Então, como patrimônio cultural e imaterial, a língua, a língua nacional a grande produção, né, e a grande herança que uma geração lega à outra, né? Então, vamos lá, é o canal de comunicação mais usual, é o que nós mais empregamos, é o sistema de comunicação que nós empregamos com mais evidência e abrangência no nosso dia a dia, né? De certa forma, é a língua que preserva a história, a cultura e todo o patrimônio de um povo, tá? E ele, então, dedica esse poema, quer dizer, o poema é um louvor e uma exaltação desse sentido de nacionalidade que existe por trás de uma língua, né? No caso aqui, é a nossa língua, que é a língua portuguesa. Então, o poema, né, fala o seguinte: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Tá? Então vejam que ele traz aí a cena a grande figura, né, da literatura em língua portuguesa, que é Camões, né, vamos lembrar, né, lá em Camões, lá atrás, né, com os Lusíadas, né, com os sonetos, nós temos a formação do idioma, né, português moderno. Né? Então, é no período camoniano que o português chega a essa forma moderna como nós conhecemos. Né? E as grandes publicações em língua portuguesa do momento são as de Luís de Camões. Tá? Então, a última flor do Lácio, né? Quer dizer, a última, o último idioma que veio do antigo latim, né? A flor do Lácio aí, retomando a ideia da Roma Antiga, do latim, né?
é a língua que chega aos nossos dias e da qual esse poema é uma expressão. Então, o poema língua portuguesa, escrito em língua portuguesa também, é uma homenagem a essa a história, a trajetória e a importância dessa língua, né? Pegando desde lá atrás, né, o primeiro grande referente que é Camões, até a modernidade, né? Então, assim lá atrás como Camões também escrevia sonetos, né? Aqui um poema em louvor da língua portuguesa, né? No formato aí de um soneto, tá? Bom, mas o poema que eu queria realmente pensar um pouquinho mais com vocês aí na questão do sentido e da construção é o Vila Rica, tá? Então, o Vila Rica é também um poema bastante conhecido, né? E que em termos aí de temática, de construção formal, nos traz aí algumas possibilidades interessantes de interpretação e de análise da obra do Olavo Bilac. Tá? Então vamos fazer a leitura, depois eu queria pontuar aí alguns itens com vocês. Tá? O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas que ambição na torturada entranha abriu da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão. O Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. O último ouro do sol move na cerração. E austero, amortalhado, a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção. Agora, para além do certo, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão se em prece. Como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu, sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Então, como o próprio título indica, né, Vila Rica, estamos falando aí da grande, né, cidade mineira, né, grande não, obviamente, em termos territoriais, mas da relevância histórica que esteja aí, né, dentro do nosso período colonial, né, a Vila Rica aí dos Inconfidentes, da mineração, né, de Tiradentes, de Aleijadinho, que trazem aí toda essa história, né, dessa localidade que está muito ligada às políticas, né, às transformações políticas, às transformações sociais e também culturais. Né? Vamos lembrar, Vila Rica aí vai ser o cenário e o centro aí de encontro dos nossos poetas árcades, né, como, né, é citado, inclusive, um dos personagens aí mais conhecidos do arcadismo, que é o Dirceu, né, do Marília de Dirceu. Tá? Então, esse cenário, né, essa cidadezinha, né, mineira ali, né, com todo o seu peso histórico, político, social, econômico dentro do Brasil colonial, ela vai ser resgatada aí pelo Olavo Bilac. Então, puxamos aí o tema do nacionalismo, né, que é muito evidente ali na obra, só que não vamos lembrar, a ideia de fim e de morte, né, perpassa toda a obra. Então, esse poema vai trazer também muito sensivelmente para nós essa imagem de morte, né, aqui sinônimo de decadência, fim de uma era, fim de uma civilização. Tá? Vamos pegar alguns aspectos aí importantes do texto. Tá? Só para a gente ficar com o primeiro verso, em termos aí de construção formal, né, vejam como ele consegue ali, num verso só, fazer uma junção de sonora, né, de antíteses e aliterações, que dá ritmo, né, a essa expressão poética. Né, o ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Né? Não só o O, muito evidente aí, né? O ouro fulvo do ocaso, né? Depois o A, as velhas casas cobre, né? Mas é esse C também muito evidente, né? Ocaso, casa, cobre. Então, a junção dessas palavras cria um ritmo aí do verso sintático
muito apegado a essa melodia, né, da antítese e da literação, que a antítese e a literação trazem para o poema, né? De novo, né, é um daqueles momentos em que o Olavo Bilac extrapola, né, aí o que se espera da poesia parnasiana, tá? Porque aqui, né, essa musicalidade do verso, né, ela acaba sendo algo além do que a produção parnasiana mais básica. Tá? Esse é só um exemplo. Se a gente fosse fazer uma análise do poema como um todo, nós teríamos muito mais recursos, né? E essa linguagem aí carregada, né, de sentido por meio dessas figuras sonoras que ele emprega, tá? Mas vamos pensar agora, né, no sentido propriamente dito, tá? Na primeira estrofe, né, o poeta trabalha com uma analogia entre o corpo e a terra. Né? Quando ele fala, sangram em laivos de ouro as minas que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. Então vejam que a relação aí entre corpo, né, porque sangrar, torturar, cicatriz, vamos lá, né, ele está fazendo uma comparação entre o corpo humano e a Terra, né? A Terra ali, né? O espaço geográfico de Vila Rica, tá? Que é uma metáfora aí da ambição humana, né? Que desvastou, né? Aquela localidade, aquele cenário em busca de ouro. Então, né? É a terra que foi aberta em laivos de ouro, né? A terra que sangrou, né? Ela que foi torturada, ela que hoje representaria uma cicatriz, por quê? Porque ela foi maculada, porque ela foi saqueada. Existe também aí uma perspectiva de que é o estrangeiro que veio aqui para nos saquear. Então, o Brasil como colônia, subjugado aí por Portugal, Portugal, né, saqueou as nossas riquezas, né, destruiu ali a região, né, sangrou a terra para tirar dali todos os minérios possíveis, quer dizer, tudo o que nós tínhamos, toda a nossa fortuna, né, foi levada para terras estrangeiras. Então, já vejam aí esse sentido, né, também de pessimista, de opressão, e que vai denotar nessa ideia de morte. Tá? Na segunda estrofe, né, quando ele fala o Ângelus plange ao longe em doloroso dobre, o último ouro do céu morre na cerração. Vejam que aqui nós temos uma atmosfera extremamente melancólica, essa imagem do Ângelus, né, que é o momento ali do cair da tarde, né, quando os sinos das igrejas dobram, né, então aquele crepúsculo, quando se reza, né, o Ângelus é uma oração, né, ali do fim da tarde, então essa imagem do sol morrendo, né, do sol se pondo, da escuridão que começa, dos sons dos sinos, né, dessa visão religiosa, né, da oração do fim do dia. Então, tudo isso vai criar, começa a desenhar para nós essa atmosfera de melancolia. Né? Já falamos ali de uma terra que sangra, né, cheia de cicatrizes, e agora essa atmosfera melancólica também do crepúsculo, né, do pôr do sol, da escuridão que se abate ali sobre Vila Rica. Tá? Ele cria uma antítese ainda nessa estrofe, né, a urbe gloriosa e pobre. Né? Vejam que nós temos aí a cidade, a urbe, né, Vila Rica, ela é gloriosa, mas ela é pobre ao mesmo tempo. Então vejam a antítese entre o passado e o presente. Né? Então, o passado glorioso, da época em que era realmente uma vila rica, e o presente mais pobre, né, quando passou a febre do ouro, né, Minas já foi explorada, as pedras preciosas já foram saqueadas, né, então o presente é mais pobre em relação ao passado. E aí essa extrema-unção que ele cita, né, quer dizer, o crepúsculo caindo como uma extrema-unção, é a ideia de degradação, né, é o fim. Né. O que é a extrema-unção, senão a última oração, né, antes que a pessoa morra. Né? Então vejam aí o declínio de Vila Rica, quer dizer, é a ideia da proximidade do fim, da morte, ou de uma era. Né? Então a grande fase da Vila Rica já passou, já acabou. Então é o momento realmente da morte, né? De todo aquele universo, de todo aquele mundo
que se formou em torno das minas, né, de Minas Gerais. Tá? Na terceira estrofe, ó, vejam a expressão, um ouro ancião que o tempo enegreceu. Né? Então, de novo, um ouro ancião, quer dizer, um ouro velho, enegrecido pelo tempo. Então, é a imagem, aí, a ideia da degradação, né, o declínio daquela era gloriosa de Minas. E aí um simbolismo com o nome atual da cidade, né, Ouro Preto. Então, a Vila Rica virou Ouro Preto. Ele faz um jogo aí, né, o ouro ancião, aquele ouro lá do passado, que agora está velhinho e que o tempo enegreceu. Né? O ouro preto, né, que restou aí para a cidade. Já comentamos aí a intertextualidade com a obra Marília de Dirceu. Então, né, soluça um verso de Dirceu, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor, né, do Marília de Dirceu, e que na obra ele representa o personagem. Ele é o Dirceu apaixonado pela Marília. Vamos lembrar que o Marília de Dirceu, ele é uma obra que pega essa transição do arcadismo para o romantismo. Né? Lembrem-se que a primeira parte das liras ali do Marília de Dirceu, elas são bem ao gosto arcade, né? aquela linguagem mais afetada, mais serena, sem qualquer tipo ali de conflito, então uma coisa mais tranquila, né? Já a segunda parte da obra, mais romântica, né, porque é o período em que o Tomás Antônio Gonzaga já está preso e ele escreve a obra na prisão, nós vamos ter aquele conflito mais sentimental, mais romântico, aquela dor que dilacera o sujeito, então aquela ideia de fim, de proximidade da morte. Então, essa atmosfera trágica do romantismo ali da segunda parte de Marília de Dirceu vai casar muito bem com essa ideia trágica por trás aí do cenário da Vila Rica. Então, essa intertextualidade não funciona só no sentido dele retomar uma figura literária importante, mas o que existe por trás dessa figura. Então, o Dirceu, apaixonado pela Marília, que foi preso, que foi para o exílio, que perdeu tudo, é a imagem, né, simbolicamente, dessa cidade que também já foi gloriosa e que perdeu todas as suas as suas preciosidades, né? Toda a sua fortuna, tudo aquilo que ela tinha de mais rico, que eram os seus minérios. Tá? E aí ele encerra, né, sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Então, de novo, né, aqui nós vamos ter uma ligação entre o adjetivo que se dá à cidade, né, a triste Ouro Preto, e a chuva que cai. Né? Então, se é uma terra triste, essa chuva que cai, nós podemos metaforicamente identificar como sendo lágrimas. Né? Então, é como se a natureza chorasse o triste fim de Vila Rica. Né? Então, de novo, né, essa atmosfera melancólica ligada ao declínio da cidade. Né? E aí, vejam que o tempo escolhido é esse do crepúsculo. Né? Então, é o pôr do sol, né? Então, aquele último ouro do sol que está se pondo, que está morrendo no horizonte. E aí, o que fica? Fica a escuridão, fica a calada da noite. E junto com a noite, né, veio a chuva. Então, são as lágrimas, né, caindo sobre essa triste Ouro Preto, né, que é a imagem ali do momento presente daquele cenário. Tá? Bom, é isso. Nosso tempo também já esgotou. E eu queria ver se vocês têm dúvidas, perguntas, se querem fazer algum comentário. Deixa eu fechar aqui nossa janela.